Uma serial killer que na sua lista de assassinatos incluiu ex-maridos, sogras, seus netos, sua filha e também a sua mãe. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Nanny Doss. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então se você caiu aqui nesse canal de paraquedas e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal aqui embaixo, já deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, deixe seu like, comente para caso você queira que eu traga algum caso criminal, que eu vou notar e tentar trazer o mais rápido possível. E também compartilhe para os seus amigos. Mas hoje eu vim falar para vocês o segundo caso desse mês especial, que é o mês onde eu vou falar para vocês os casos desse livro aqui, Lady Killers, os 4 primeiros. E hoje eu vim falar pra vocês o segundo caso desse livro, que é o caso de Nanny Doss, que é uma serial killer suspeita de matar cerca de 11 pessoas de 1927 a 1954. Fora também que Nanny era conhecida como a vovó risonha, a dama barba azul, e também a assassina dos corações solitários, isso porque um dos seus jeitos de atrair maridos era ver uma coluna onde estava escrito corações solitários. Nanny só confessou seus assassinatos em outubro de 1954, isso depois que o seu marido morreu de forma misteriosa em um hospital. Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas e simbora pro caso de hoje, que ele é aquele coisinha assim. É uma coisinha bem carinha de vó. Nancy Hazel nasceu no dia 4 de novembro de 1905 na cidade de Blue Mountain, no Alabama. Ela era uma das 5 crianças do casal Louisa e James Hazel. E tanto Nanny quanto a sua mãe Louisa, elas praticamente odiavam James, já que ele era, além de um marido autoritário, ele também era um pai controlador. Isso porque, além dele ser controlador, ele também não deixava com que seus filhos issem para a escola, aprendessem algo. Fora também que quando eles iam sair de casa, o pai controlava completamente as meninas, dizendo que elas não poderiam se maquiar, não poderiam se produzir, meio que numa justificativa delas não sofrerem abuso sexual ou serem, despojadas por alguém mais velho. Porém, esse cuidado extra vindo do pai não adiantou muita coisa, já que há relatos de que ela foi abusada, que ela foi molestada por pessoas adultas ainda durante a sua infância e também adolescência. Uma coisa que marcou bastante a vida de Nanny foi um acidente que ocorreu quando ela tinha 7 anos de idade, isso enquanto ela ia visitar um de seus avós, e ela estava no trem até que o trem acho que deu uma parada ou algo assim, enfim, o que se sabe é que ela caiu do banco e acabou batendo a sua cabeça no banco da frente, na parte de ferro. Isso resultou em fortes dores de cabeça depois desse acidente. Fora também que Nanny começou a culpar esse acidente pela sua falta de emoção e outras coisas mais. Durante toda a sua infância e também adolescência, o sonho de Nanny era encontrar um amor verdadeiro, já que ela passava horas do seu dia lendo revistas românticas que a sua mãe comprava. Isso também ela lia escondida de sua mãe. Mais tarde, a parte favorita dessa revista era a Corações Solitários, onde jovens meio que se declaravam, falavam que estavam buscando alguém para poder amar e casar, e tinha aquela lista de telefones. Ela adorava essa parte da revista. Foi então que, aos seus 16 anos de idade, Nanny se casou pela primeira vez com Charles Briggs. Ele era seu colega de trabalho em uma fábrica têxtil. E com a aprovação do pai, a Nanny se casou com ele após apenas 4 meses de namoro. O Charlie era o filho único de uma mãe solo, ou seja, logo assim que eles se casaram e se mudaram, a sogra decidiu querer, assim, morar com eles. E a sogra era um tanto quanto controladora, até mesmo com as coisas nupciais do filho. Fora também que ela começou a interferir bastante na vida de Nanny, tanto que ela foi proibida de visitar alguns familiares, isso enquanto a sogra ainda estava vivendo por ali. E a união gerou 4 filhos de 1923 a 1927. São 4 filhos praticamente nessa ordem. O estresse com os filhos pequenos e também a sogra falando nos ouvidos de Nanny fez com que ela começasse a beber e fumar muito. Fora também que o casal suspeitava um do outro sobre traições, até porque o Charlie muitas vezes sumia de casa e simplesmente não aparecia por dias a fio. E então, em 1927, uma tragédia assola a família quando 2 crianças do casal morreram devido a uma intoxicação alimentar. Porém, há algumas pessoas, inclusive o marido dela, que acreditam que, na verdade, foi a Nanny que intoxicou os seus filhos. Um detalhe que vai meio que percorrer durante toda a trajetória de assassinatos da Nanny é que ela fazia seguros de vida para logo depois matar as crianças.
ou pessoas. Nesse caso, as duas crianças tinham um seguro de vida, um pequeno seguro de vida que ela veio a receber depois, $500. E então, diante das suspeitas de morte e assassinato, Braggs fugiu da casa junto com a filha mais velha, deixando a recém-nascida com a Nanny. Depois de um ano, ele voltou para casa, pediu divórcio e deixou a filha mais velha junto com a Nanny. Depois da separação oficial, a Nanny junto com as suas filhas foram para a casa da mãe de Nanny e lá eles ficaram durante um tempo. Mais tarde, Braggs disse que ele se separou de Nanny já que ele tinha medo dela. Isso praticamente foi a decisão mais sensata que ele já teve. E com 24 anos, Nanny se casou pela segunda vez com um operário chamado Robert Harrison. Um sujeito que também era alcoólatra e já tinha antecedentes criminais por roubo. Mesmo com todo esse passado, o casamento durou 16 anos. Enquanto isso, a filha mais velha do casal teve uma filha prematura que nasceu com apenas 7 meses e meio que a Nanny auxiliou no parto dessa filha, dessa neta dela. Já no pós-parto, a filha mais velha do casal disse praticamente ter alucinado a sua mãe segurando a sua filha no colo e pegando uma agulha de chapéu e enfiando na cabeça da criança. Fora também que a filha mais nova da Nanny disse ter visto a sua mãe segurando a criança e também algumas agulhas de tricô. Porém, no livro também se fala sobre isso, que não há registros na necrópsia de que houve uma perfuração ou qualquer buraco na cabeça do bebê. Ou seja, a morte foi morte natural. Esse ocorrido nunca ficou claro para as filhas, tanto que elas começaram a ter medo da própria mãe. E em certo dia, essa mesma filha teria deixado um outro filho chamado Robert junto com a sua avó, a Nanny, para ir poder visitar alguns parentes do seu então marido. Porém, quando ela voltou, ela recebeu a notícia de que o seu neto tinha morrido por causas naturais. Vale lembrar que ele também tinha um seguro de vida. A autópsia revelou que ele foi morto por asfixia, porém não conseguiu detectar qual foi o objeto, o que causou a asfixia nesse garoto. E depois disso, meio que deu uma certa parada nessa coisa de matança. Só veio a ocorrer em 1945 o seu próximo assassinato, logo após a vitória da Segunda Guerra Mundial, onde o seu marido, o marido de Nanny, foi comemorar num bar e voltou para casa bêbado. Foi então que ele decidiu abusar sexualmente de Nanny e isso para ela foi a gota d'água. Ela pegou uma garrafa de uísque, misturou com veneno de rato e deu para o seu marido beber. Aquela noite foi a última dele e foi a mais agonizante. Foi então que Nanny conheceu seu terceiro marido, chamado Arlie Lanning, por meio da coluna de Corações Solitários. Logo após eles se conhecerem, não durou nem 3 dias para que Nanny casasse com ele. Como seu marido anterior, o Arlie também era mulherengo e também muito alcoólatra. Porém, nesse casamento, quem sumia por vários meses, semanas a fio, não era o marido, e sim a Nanny. E quando ela estava na casa, ela meio que interpretava o papel de esposa perfeita, aceitava que ele brigasse com ela, tanto que quando ele morreu por insuficiência cardíaca, tanto que algumas pessoas da comunidade viram certa tristeza nela e decidiram ajudar a Nanny no funeral. Logo depois, a casa do casal, que teria sido deixada para a irmã de Lanning, simplesmente pegou fogo do nada. O dinheiro do seguro foi para a Nanny, que ela não hesitou em depositar na sua conta bancária e foi morar junto com a mãe de Arlie. E logo depois que a mãe dele morreu enquanto dormia, ela decidiu fugir da Carolina do Norte, onde ela estava, e conheceu também o Arlie, e acabou na casa de uma de suas irmãs, que era a Dove. A Dove estava meio que acamada na época em que ela recebeu a Nanny, e ela veio a falecer logo depois que a Nanny fez um seguro de vida para ela e também começou a se hospedar ali. Foi então que Nanny começou uma nova busca por um novo marido, até que ela entrou no serviço de namoro chamado Diamond Circle Club e conheceu um cara chamado Richard Morton. E eles se casaram em 1952. Desta vez, o cara não era alcoólatra. Porém, ele tinha sérios problemas com adultério. Porém, antes de envenenar o seu próprio marido, ela decidiu envenenar a sua própria mãe, a Louise.
em janeiro de 1953. E Morton morreu logo depois, em 19 de maio de 1953. Foi então que Nanny se casou com seu último marido, que foi o Samuel Dawes. Nanny se casou com Samuel Dawes em junho de 1953 e ele era um ministro de uma igreja local e ele não gostava muito do passado de Nanny, envolvendo vários maridos. Fora também que ele tinha perdido a sua família em um tornado, ou seja, o cara estava meio abalado com isso tudo e viu na Nanny uma esposa modelo. Porém, em setembro, o cara simplesmente passou mal e foi internado no hospital com alguns sintomas de gripe. Porém, viu-se que ele tinha infecção no estômago e ele foi tratado e no dia 5 de outubro ele foi liberado. Porém, não durou muito, o cara morreu no dia 12 de outubro de 1954. Nanny matou ele meio que numa pressa de conseguir as apólices de vida do cara, já que ela tinha feito alguns dias antes. Porém, essa morte repentina meio que começou a dar uma pulga atrás da orelha de alguns médicos que cuidavam desse cara. A autópsia revelou uma quantidade enorme de arsênico no seu sistema e Nanny foi logo presa como a principal suspeita do assassinato. Foi então que Nanny confessou ter matado alguns dos seus filhos e também seus netos, fora mãe, irmã, enfim, ela confessou cerca de 11 assassinatos, contando com Samuel Dawes. Porém, o tribunal decidiu apenas acusar ela sobre o assassinato de Samuel Dawes. Então, no dia 17 de maio de 1955, Nanny foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua sem nenhuma possibilidade de condicional. O Estado não conseguiu dar a pena de morte dela, já que ela era mulher e essa lei da pena de morte não se aplicava a esse sexo. Nanny morreu de leucemia no hospital da prisão onde ela estava em 2 de junho de 1965. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E assim, cara, esse caso é aquele caso, não sei nem como explicar, porque é um caso até parece vitoriano, de tão assim, mirabolante talvez, porque, cara, ela matou seus netos em busca de dinheiro, é bizarro, tanto que ela também recebeu como a vovó serial killer também. Mas enfim, até semana que vem para mais um caso criminal e tchau, tchau.